Assim nos falou Jesus, sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração, do contrário estarás perdido para o céu. Não irás, não. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Os religiosos estavam preocupados com os discípulos de Jesus. E os discípulos não jejuavam. E eles jejuavam. E esse comportamento dos discípulos deixou os religiosos assustados. Então eles chegaram e disseram, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Então eles jejuavam, os fariseus também jejuavam muitas vezes, os discípulos de Jesus não jejuavam. E então eles chegaram até Jesus para perguntar, e Jesus respondeu. Claro, né? Aqui no versículo 15 diz assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, essa resposta de Jesus é o seguinte: a presença do noivo exclui a questão do jejum. Por quê? É um momento de alegria. Jejum é um momento diferenciado. Entendeu? E então, Jesus era o noivo. Os discípulos, representando a igreja, é a noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo. Jesus estava presente. A presença de Jesus produz alegria, contentamento,
momentos de festa ao noivo. E não tinha nenhum motivo para os discípulos estarem jejuando. Jesus mostra isso, né? Não tinha nenhum motivo para eles estarem jejuando, porque o noivo estava ali. Agora, Jesus também diz, vai chegar um tempo em que vai lhe ser tirado o noivo. Isso aqui Jesus está falando sobre a sua crucificação. E nesses tempos eles vão jejuar. O que é que você deduz aqui? Deduz que tem tempos de alegria e tempos de jejuar, né? Não é? Com a presença de Jesus era um outro tempo. Agora, quando Jesus morresse na cruz, sepultado, ressuscitado e fosse para a presença de Deus, ascender aos céus, então ia chegar um tempo que eles iriam jejuar. Agora, esse versículo aqui que ele diz aqui no versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, remendo de pano novo. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Então, quer dizer, você tem o pano novo e tem a veste velha. E então ele diz aqui, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Aqui Jesus está falando o seguinte, o evangelho é para as pessoas transformadas, né? Para pessoas transformadas. Porque a Bíblia diz assim, todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você é transformado em um filho de Deus, você é uma nova criatura. Então, como nova criatura, nada de veste velha não vai dar mais certo, né? Porque agora você é uma nova criatura. E ele diz aqui no versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então o evangelho é para pessoas transformadas pelo poder de Deus. Entendeu? E esse negócio de vinho velho aqui, nem se põe vinho novo em odres velhos, não se põe o evangelho em pessoas que ainda não foram transformadas pelo poder de Deus. Primeiro, a pessoa tem que se arrepender, abrir o seu coração e crer em Jesus. Aceitar Jesus como Salvador, e então Jesus transforma esta pessoa, e então ela está pronta para servir a Deus e estar dentro do Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz assim, tendo ouvido a verdade do Evangelho, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, se você é um vinho velho, se você ainda não aceitou Jesus, trate de se arrepender, trate de abrir o seu coração, trate de receber Jesus como seu Salvador pessoal. E assim sendo, você vai se dar muito bem com o Evangelho de Cristo. Porque Deus ama o mundo e deseja te salvar. Seu filho
infelizmente. Por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.